Olá, meus queridos, paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o anatotita. E Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30. Jeremias e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, e Gederatita. Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita. Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes, os filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Versículo 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600.
Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles, que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes, para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros da ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon, e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Fim do capítulo 12. Meus queridos, este texto de 1 Crônicas, capítulo 12, fala dos exércitos que se uniram a Davi, que foram em 2 momentos. Houveram os valentes de Davi, que nós falamos, no capítulo anterior, a respeito dos valentes de Davi, e também houve um momento em que os príncipes, e o exército de todo Israel veio encontrar Davi em Hebrom. Então, inicia-se falando dos valentes de Davi, que eram aqueles que se uniram a Davi enquanto ele fugia de Saul. Saul ainda era vivo e Davi tinha este pequeno exército, mas eram de homens muito poderosos, homens que tinham capacidades assim maravilhosas, como aqui fala, que os benjamitas, que inclusive os benjamitas, eles eram parentes de Saul, e ainda assim eles se uniram a Davi. E aqui fala que eles eram homens guerreiros e eles manipulavam muito bem a funda. A funda é aquele instrumento que Davi usa para atingir Golias. E eles manipulavam tão bem a funda que podia ser com a mão direita ou esquerda que eles acertavam o alvo. Então eles eram homens assim extremamente poderosos numa batalha. Além da funda, eles tinham também a facilidade com arco e flecha, Além disso, fala dos gaditas também, que eram homens guerreiros, homens que a Bíblia ainda fala que eles tinham rostos como de leões. E eles eram ligeiros, eles corriam e eles eram muito rápidos, como está aqui no versículo 8, como corças sobre os montes. E aqui vai descrevendo cada um dos exércitos das tribos que se uniram a Davi de uma forma extraordinária e demonstrando o talento que cada um tinha. Agora, algo que eu gostaria de comentar aqui com vocês está a partir do versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo:
Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Aí no versículo 18 diz: então entrou o Espírito. Este Espírito, na sua Bíblia, como na minha, está com E maiúsculo. Significa que é o Espírito Santo. Entrou o Espírito Santo em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que o teu Deus te ajuda. Gente, olha o reconhecimento de que a presença de Deus estava com Davi. Isso é maravilhoso, não é verdade? E continuando, e Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Irmãos, era notória a presença de Deus na vida de Davi. Davi era um vencedor. Por quê? Porque Deus, ele luta as nossas batalhas. Mas ele não quer só lutar as batalhas, ele quer vencê-las. E ele é vencedor. Então, quem está em Deus nunca vai perder uma batalha. Nunca. Sempre será um vencedor. Então, quando estes homens vê a representação de Deus na vida de Davi como um vencedor, eles procuram estar próximos de Davi. Eles querem estar com Davi. E foi tantas pessoas, mas foram tantos soldados que olha só que coisa mais linda. A partir do versículo 23 já começa a falar da quantidade de soldados, né, de cada tribo que se uniram a Davi, que tiveram esse encontro lá em Hebrom para também fazê-lo rei de todo Israel. E se você parar para poder somar, você vai chegar num total de 339.600 homens. Sendo que, quero chamar a atenção aqui no versículo 32, dos filhos de Issacar. Olha só, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. O que significa isso? Os filhos de Issacar, eles eram estrategistas. É como se eles fossem aqueles que sabiam exatamente a hora certa de atacar, a hora certa de entrar na batalha, o lugar certo de fazer o ataque. E detalhe, eles eram homens que buscavam o momento certo de Deus. Eles tinham essa sensibilidade de sentir que aquele era o momento de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você concorda comigo? O momento certo de entrar na batalha. Eles tinham discernimento do tempo. Eles sabiam discernir a questão de chuva, a questão de vento, a questão de calor. Eles sabiam determinar, né, o clima. Eles sabiam determinar a questão do solo. Eles eram, vamos dizer assim, né, doutores, cientistas, né, do nosso tempo. Eles podem ser comparados aos nossos cientistas de hoje. Então, os filhos de Issacar, eles eram abençoados, né, com este dom de terem a sabedoria, de terem a ciência dos tempos. Continuando na leitura aqui do 32, para saberem o que Israel devia fazer. Quantas pessoas eram nesse sentido? 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a palavra. Então, Deus, ele dá o talento a cada um de nós. E nós unidos, nós formamos um batalhão fortificado, um batalhão indestrutível. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E um detalhe maravilhoso também que eu quero trazer para vocês é que todo este povo se reuniu em Hebrom, 339.600. E olha só. No versículo 39 diz assim: e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo. Gente, 3 dias alimentando 339.600 homens, não é pouca comida não, é ou não é verdade? Porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Gente, isso é maravilhoso. Olha só o 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali
Trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e caixas de passas, e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Irmãos, é maravilhoso quando nós podemos receber os nossos irmãos com alegria, entregando de melhor. Mas para imaginar, durante 3 dias, você alimentar quase 340 mil homens, isto sim é provisão, não é verdade? Isto sim é o agir de Deus, é o cumprimento da palavra do Senhor, onde ele diz que nunca deixaria de haver provisão, de haver sustento naquele lugar, de haver abundância. E este é um detalhe importante. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos segurança, nós temos paz e nós temos provisão, não é verdade? Deus não deixa faltar nada. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem para você e você tem para o próximo. Você será tão próspero que você repartirá e ainda vai multiplicar. É a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão de homens, de mulheres, de crianças, e tinha apenas o quê? 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que a multiplicação foi tão maravilhosa na presença de Jesus. Jesus fez um extraordinário naquele momento, que os 5 pães e 2 peixinhos alimentou toda aquela multidão até se sentirem totalmente saciados, porque não foi um pedacinho para cada um. Eles comeram e comeram com vontade. E além disso, ainda sobraram 12 cestos cheios. E é assim a provisão do Senhor nas nossas vidas. Você tem para você, você tem para o próximo e ainda vai sobrar. Vai sobrar. Em nome de Jesus, a presença de Deus é algo poderoso. Aliás, a presença de Deus é o que nós almejamos e precisamos estar todos os dias, porque Deus, ele vence batalhas, ele traz a paz, ele traz a provisão, ele realiza promessas, ele realiza o extraordinário nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.